Capítulo 5, Leonhardt 3. Cian não era um tolo. É claro que ele sabia que Eugene estava segurando uma lança e balançando-a como exercício de treinamento. No entanto, essa era a primeira vez que ele via um método de treinamento tão não científico. Vestindo uma cota de malha várias vezes maior do que seu tamanho, amarrando sacos de areia em ambos os braços e balançando uma lança também carregada com sacos de areia. Será que isso realmente podia ser chamado de treinamento? Pelo menos na visão de Cian, esse método de treinamento não fazia sentido. Era muito bárbaro e extremo. Ele estava apenas balançando e golpeando a lança de forma imprudente, sem nenhum estilo ou técnica, e tinha tão pouco controle de seu corpo que estava cambaleando para lá e para cá. Como algo assim poderia ser chamado de treinamento? Esse caipira, ele está realmente se esforçando muito apenas por um pouco de atenção. Embora a cota de malha pudesse ser grande, ao ver o estado em que estava, certamente tinha sido feita do ferro mais barato. Isso significa que ela não poderia ser tão pesada quanto parecia. Quanto aos sacos de areia, embora possam parecer pesados, ao observar como eles saltavam enquanto ele se movia, dava para perceber que, apesar de suas espessas capas de couro, eles estavam em sua maioria vazios. Mesmo que ele esteja ávido por atenção, deveria haver um limite para sua tolice. De onde ele tira a coragem de vir aqui e fazer esse tipo de truque? Na verdade, ele conseguia entender. Esse cara era um caipira de um lugar no interior que ninguém nunca tinha ouvido falar, e até mesmo entre os ramos colaterais, Eugene era o mais baixo dos baixos. Provavelmente, ele decidiu fazer algo assim no primeiro dia depois de receber algum encorajamento de seus pais. Sem realizar um truque insignificante como esse, não havia como ele ser digno de qualquer atenção. Embora o fato de sua tentativa ser tão claramente falsa o tornasse meio engraçado. No entanto, infelizmente para ele, esse caipira ousando chamar-se de idiota não era nada engraçado, na verdade, era irritante. Acalmando-se com uma respiração profunda, Cian apontou o dedo para Eugene. Peça desculpas. Pelo quê? Perguntou Eugene. Você ousa fingir ignorância. Peça desculpas por insultar minha inteligência. Desculpe por isso, respondeu Eugene imediatamente. No entanto, Cian não ficou satisfeito com esse pedido de desculpas. Ele estreitou os olhos e ergueu o queixo com orgulho. Incline a cabeça e peça desculpas de forma mais respeitosa. Exigiu Cian. Nós não temos a mesma idade. Perguntou Eugene sem mover a cabeça nem um centímetro. Você tem 13 anos. Eu também tenho 13 anos. Isso significa que somos amigos da mesma idade, então por que me pedir para inclinar a cabeça? Não há como você e eu sermos amigos. Nós não somos amigos. Então por que você tem falado comigo tão casualmente desde que chegou? Eugene escondeu a vergonha que sentia com o estalar de língua. Sentiu vontade de se perguntar: o que você pensa que está fazendo? Somando os anos de sua vida anterior à sua idade atual, ele já tinha mais de 50 anos. Com tamanha diferença de idade, não era triste que ele estivesse brigando com um pirralho de 13 anos, especialmente quando esse pirralho era um dos descendentes de seu antigo rival. Bem, e daí? Minha vida passada é minha vida passada. Agora mesmo, também tenho 13 anos. Quando Cian não respondeu, Eugene o pressionou. Como eu disse, qual é a dessa maneira como você tem falado comigo? Então você não só não sabe nada sobre lanças, mas também não conhece etiqueta. Isso, os olhos de Cian se arregalaram enquanto as palavras o abandonavam. Como alguém que foi constantemente mimado desde jovem, ele cresceu sendo estragado e não estava familiarizado com esse tipo de briga infantil.
Esse insolente, a maior vantagem de ser criança era poder agir de acordo com as emoções sem restrições quando quisesse. Então, embora ele não estivesse familiarizado com esse tipo de briga, Cian se baseou em algo que estava acostumado a fazer: despejar suas emoções nos outros. Com passos largos, ele se aproximou até ficar cara a cara com Eugene. Você realmente não sabe seu lugar. Só porque seu sobrenome é Leonhardt, você realmente acha que é um dos Leonhardts como nós? Não. Eu tenho uma boa ideia da diferença. Eu sou de um ramo colateral, e você é da linha direta. Eugene levantou o dedo e apontou para a mansão da família principal. Aquela ali é a sua casa. Minha casa é. Em que direção mesmo? De qualquer forma, é longe daqui. Mesmo sabendo de tudo isso, você ainda ousa se fazer de importante na minha frente. Acusou Cian. Eu não estou me fazendo de importante. Apenas informei a você alguns fatos que parecem ter escapado da sua atenção. Primeiro, você me perguntou o que eu estava fazendo enquanto me olhava, então eu respondi. Depois, você me mandou pedir desculpas, então eu pedi. Você é realmente insolente, Cian cuspiu enquanto segurava o nariz. Além disso, há um cheiro vindo do seu corpo. É o cheiro de estérico de vaca do campo misturado com seu suor. Cheira muito, muito mal. Eu nunca cheguei perto de estérico de vaca na minha vida inteira, então de quem você está dizendo que cheira a estérico de vaca? Eugene perguntou curioso. Se for assim, significa que é o cheiro da sua própria merda. De qualquer forma, você simplesmente fede. Vou me lavar daqui a pouco. Não, vá se lavar agora. Depois que terminar, vá limpar a carruagem em que você andou também. A carruagem? Porque o cheiro de merda do seu corpo definitivamente deve ter se impregnado no assento. Então estou dizendo para você limpar. E por que eu deveria fazer isso? Porque foi você quem deixou seu cheiro por toda a carruagem. Cian levantou a voz e gritou agudamente. Devido à proximidade entre os dois, Cian enviava respingos de saliva voando em direção a Eugene a cada grito. Eugene franziu a testa e deu um passo para trás. Embora Eugene só tivesse recuado porque não queria ser atingido pela saliva, Cian ainda o olhava com superioridade, satisfeito por ter forçado Eugene a recuar. Além disso, você precisa inclinar a cabeça e se desculpar comigo. Ainda não aceitei suas desculpas por me chamar de idiota, dizer que eu não conheço nenhuma etiqueta e ousar se colocar no meu nível, sendo apenas um descendente colateral. Tudo isso precisa, sem esperar que Cian terminasse, Eugene se virou para Nina e disse: Nina. Sim. Você é minha assistente pessoal, certo? Sim, embora eu seja indigna desse papel, temporariamente fui designada como assistente pessoal do mestre Eugene. Nesse caso, em vez de ficar parada aí, derretendo ao sol, vá limpar a carruagem em que eu estava. Sim? Nina já tinha decidido que, se Cian e Ciel ficassem entediados e fossem embora, ela certamente limparia a carruagem por conta própria. Portanto, ela não achava que Eugene estava dando uma ordem irrazoável, pois era apenas uma questão de fazer a tarefa agora em vez de mais tarde. No entanto, Nina não conseguia entender por que Eugene lhe daria essa ordem nas circunstâncias atuais. Ele não percebia que um dos gêmeos diabólicos estava parado bem na frente dele. O comportamento de Eugene mostrava uma completa desconsideração pelas ordens de Cian. O que você pensa que está fazendo? Cian explodiu. Só estou mandando limpar a carruagem, explicou Eugene. Eu disse para você fazer isso você mesmo. Por que eu faria isso se tem alguém que vai fazer por mim? Eu estava te ordenando a limpar a carruagem. E quem é você para me dar ordens? Eu sou Cian Leonhardt.
Ok, e eu sou Eugênie Leonhardt. Prazer em conhecê-lo. Com uma expressão entediada no rosto, Eugênie assinou com a mão. Em reação a isso, as mãos de Ciel cobriram um amplo sorriso enquanto ela ria divertidamente, mesmo quando a mandíbula de Sean se abriu tola e estupidamente. E eu sou Ciel Leonhardt. Ciel se apresentou, ainda rindo. Depois de lançar um breve olhar para sua irmãzinha atrevida, Cian respirou fundo. Você, não há como eu me dar bem com você. Que decepção, comentou Eugênie com um olhar desinteressado. Ignorando Eugênie, Cian continuou. Por que você continua ignorando minhas ordens? Isso porque eu não estou em uma posição que exija que eu escute suas ordens. E além disso, você também me insultou pela última vez. Cian finalmente terminou. Caramba, foi a última resposta espirituosa de Eugênie. A cada palavra que saía da boca de Eugênie, uma raiva se acendia no peito de Cian. Porque ele estava ali, conversando com esse bastardo. Não era por isso que eles tinham vindo até aqui e se aproximado desse caipira. Como jovem mestre da família principal, uma vez que ele dava uma ordem, a outra pessoa deveria seguir seu comando sem protestar. A cabeça de Cian estava prestes a explodir de teimosia e orgulho ofendidos. Então, irmão, você vai deixar isso passar? Ciel encostou-se a ele e piscou os cílios em antecipação. Um duelo, Cian respondeu à pergunta não expressa de sua irmã. Isso não era uma tentativa de corresponder às expectativas de sua irmã, mas porque Cian não suportava mais ser desprezado. Tendo recebido tal desrespeito desse caipira, se ele não fizesse nada em troca, sabia que enfrentaria vários dias de provocações pelas mãos de sua irmã. Você me menosprezou e me insultou. Portanto, devemos duelar, declarou Cian. Que lógica incrível, disse Eugênie enquanto ria da ridícula linha de pensamento de Cian. Ele nunca imaginou que algo como um desafio para um duelo viria da boca desse garoto de 13 anos. Ei, camarada, um desafio para um duelo não é algo que você deve fazer tão casualmente, aconselhou Eugênie. Quem é seu camarada? Retrucou Cian com raiva. Se você não quer ser amigo, tudo bem. De qualquer forma, não diga nada do que vai se arrepender e apenas vá embora. Pare de me incomodar. Você está com medo, não é? Disse Cian, erguendo orgulhosamente o queixo para Eugênie, como se soubesse que Eugênie reagiria assim. Embora fosse uma provocação óbvia, Eugênie olhou fixamente para Cian com os olhos semicerrados enquanto repetia: com medo? Isso mesmo. É óbvio que você está com medo. Se tem tanto medo de duelar comigo, então apenas se desculpe rapidamente. E o que devo fazer se não estou com medo, mas não quero lutar e não quero me desculpar? Você nem sabe o que é honra? Eu sei que não é uma palavra que você deve pronunciar tão levemente. Você está me insultando de novo. Por algum motivo, Cian se sentia profundamente insultado toda vez que Eugênie falava. Finalmente, incapaz de suportar mais, Cian levantou a mão em direção ao bolso em seu peito. Não faça isso, disse Eugênie como uma expressão franzida. Um duelo não é algo que você faz imprudentemente. Aquele desgraçado. Quem ele pensa que é para ficar me dizendo o que fazer? Pensou Cian enquanto franzia a testa para Eugênie e tirava seu lenço do bolso. Se você está com medo, então apenas admita. Não tente fugir do nosso duelo com todas essas negações. Seus pais não te ensinaram o que significa honra. Oh, Eugênie disse, inclinando a cabeça em resposta a essas palavras acusatórias. Enquanto Eugênie o olhava como se ele fosse estúpido, Cian se alegrava com o pensamento de que Eugênie finalmente havia caído em sua provocação. Então ele estendeu o lenço e o abriu bem, convidando Eugênie a olhar de perto.
Esta é realmente a última vez que direi isso. Peça perdão a mim. Em seguida, jogue, disse Eugênie enquanto desamarrava as sacolas de areia penduradas em seu corpo. Você queria duelar, então apenas jogue logo. Ah. Cian respondeu bobamente. Eu disse, jogue. Bom. Primeiro, as sacolas de areia em seu braço esquerdo caíram no chão. A expressão de Cian congelou e então se endureceu à medida que o impacto levantava uma nuvem de poeira no ar. Você, o lenço, você vai jogar ou não? Eugênie instigou. Bom. Então as sacolas de areia em seu braço direito também caíram. Por último, Eugênie tirou sua camisa de malha de cota e a jogou para trás. A camisa voou bastante antes de cair no chão com um estrondo pesado. A mandíbula de Cian caiu diante dessa cena. Uau! Ciel estava aproveitando o show como se fosse apenas uma espectadora, mas agora também soltou uma exclamação diante dessa visão. Eugênie se curvou e começou a tirar as sacolas de areia amarradas em suas pernas. Você deve ter treinado seu mana. Cian, que até então tinha ficado paralisado com a boca aberta, gritou indignado. As crianças das linhas colaterais não podiam treinar seu mana até a cerimônia de continuação da linhagem. Essa era uma tradição antiga da família Leonhardt. Apenas as crianças da casa principal podiam treinar seu mana e empunhar armas reais desde tenra idade. Essa tradição estava sendo pisoteada bem diante de seus olhos. Isso não era mais algo que ele pudesse responder com simples irritação e birra. Mas eu não treinei, Eugênie respondeu como uma expressão confusa. Ele não estava mentindo. Ele poderia ter começado a treinar seu mana assim que atingiu a fase de engatinhar na infância, mas ele não o fez. Isso era porque ele não queria colocar seu pai, Gerard, em apuro sem motivo. E também, como ele tinha reencarnado como um descendente de Vermute, ele queria usar o próprio método de treinamento de Vermute. Isso é obviamente uma mentira. Sem treinar seu mana, como você poderia ser capaz de suportar tanto peso? É o resultado do treinamento que fiz desde que completei 7 anos. Não minta para mim. Não é como se você mesmo tivesse tentado, então por que continuar me acusando de mentir? Se você ainda desconfia de mim, pode verificar durante nosso duelo. Eugênie sentou-se e começou a desamarrar as sacolas de areia da lança. Cian estava observando isso com olhos arregalados quando sentiu o olhar ansioso de sua irmã sobre ele. Ele também sentiu um olhar aterrorizado vindo de Nina, que parecia não saber o que fazer. Os outros criados da casa também estavam interessados no tumulto no ginásio e haviam se reunido perto das janelas do cômodo. Cian foi o primeiro a mencionar o duelo. Ele também foi o responsável por tirar um lenço, importunar Eugênie apesar de seus protestos e, finalmente, questionar a honra de Eugênie. Considerando tudo isso, ele não podia recuar depois de chegar tão longe. Além disso, ele precisava confirmar o pecado de um descendente colateral treinando seu mana antes da cerimônia de continuação da linhagem. Se fosse confirmado que Eugênie tinha treinado seu mana, então ele seria punido. Mas se Cian mantivesse a boca fechada e recuasse nesse ponto, era claro que sua irmã zombaria dele não apenas por alguns dias, mas pela eternidade. Então, antes de fazer qualquer outra coisa, Cian pegou uma espada de madeira que havia caído nas proximidades. Era a espada de madeira que Eugênie tinha balançado antes. Cian gritou enquanto lançava o lenço no ar. O lenço tremulante caiu no ombro de Eugênie. Isso aconteceu exatamente quando Eugênie estava desamarrando a última sacola de areia pendurada na lança. Eu aceito, disse Eugênie, com um aceno, enquanto se levantava. Cian sentiu-se emocionado ao entrar no primeiro duelo de sua vida.
No momento em que lançou seu lenço, o coração de Xian começou a bater de excitação. Esse tolo arrogante era um pecador que havia ignorado a tradição da família. Como Xian deveria puni-lo? De que maneira ele deveria ensinar a lição a esse tolo para que sua irmã mais nova também pudesse admirar sua magnificência? Seus pensamentos pararam abruptamente neste ponto. Assim que Eugênio se levantou, ele lançou sua lança para a frente. Ciente de que segurava apenas uma espada de madeira na mão direita, Xian deu alguns passos para trás para ganhar alguma distância, mas ainda assim não conseguiu reagir adequadamente a um movimento da lança. Bam! A ponta da lança bateu no estômago de Xian. Quase. Junto com esse grito, Xian foi lançado ao chão, rolando.